Eu quero saber se você conseguiu resolver aquele desafio do relacionamento de muitos para muitos. Não? Calma que eu não ia deixar vocês na mão, é claro, né? Então hoje nós vamos falar ainda sobre relacionamentos, vou mostrar como é que deveria ficar aquele desafio e a gente vai aproveitar no final, ainda vamos aprender como utilizar as tabelas ou o nosso banco de dados nas nossas páginas. Olá, seja bem-vindo à Academia Digital Alquimia. Se você está chegando aqui pela primeira vez nesse vídeo direto, pare tudo e assista os vídeos desde o começo, tem uma playlist aqui do lado. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, aproveite para ativar o sininho, dar o seu like e compartilhar também esse vídeo com aqueles grupos lá que você tem no WhatsApp, no Telegram e assim por diante. E por falar em Telegram, não deixe de participar do nosso grupo exclusivo no Telegram, é lá que a gente discute, que a gente bate papo e que a gente coloca os gabaritos, os resultados dos desafios que eu sempre deixo ao final do vídeo. E como eu já tinha dito, o tema banco de dados é um tema bem complexo. Então, se você quiser se aprofundar mais nesse tema de banco de dados, é bom que você estude a matéria modelagem de dados. Então procura aí algum curso específico de modelagem de dados que ele vai te dar uma base muito boa. Aqui a gente está ensinando de uma forma mais simplista, mas que com certeza vai ser útil. Você vai conseguir resolver vários tipos de problema. Bom, vamos lá falar sobre os relacionamentos, né? Os relacionamentos nada mais são do que ligações entre entidades. E essas ligações, elas são feitas através das chaves estrangeiras que nós vimos no vídeo anterior. Se a gente fizer uma analogia do mundo real, a gente pode pegar, por exemplo, o exemplo dos pais. Então a gente tem a nossa mãe, que a gente tem um relacionamento com essa mãe, tanto que na nossa certidão de nascimento aparece o nome da nossa mãe e do nosso pai, ou seja, esse nome que aparece ali na certidão de nascimento é como se fosse a chave estrangeira. Vamos pegar esse exemplo da mãe para que a gente possa entender. Esse exemplo da mãe, eu vou fazer um desenho aqui, um diagramazinho para ficar claro para que vocês entendam. Então a gente pega aqui, uma mãe, ela pode ter diversos filhos. Então uma mãe pode ter o filho 1, pode ter o filho 2, pode ter o filho N. E se a gente for pegar um filho, né, um filho desta mãe, o filho dessa mãe só pode ter uma mãe. Então a gente usa essa forma de falar. Então uma mãe pode ter um ou vários filhos. Um filho só pode ter uma mãe. Quando a gente tem esse cenário, é o que a gente chama de relacionamento de 1 para N, ou seja, de 1 para muitos. Já o relacionamento de muitos para muitos, tanto importa do lado que a gente for ler, ele sempre vai dar para vários. Então vamos colocar aqui de novo um diagrama. Então vamos lá em cima daquele lá do nosso desafio do vídeo passado. Então um professor podem ter uma ou diversas disciplinas. Então pode ter a disciplina 1, disciplina 2, disciplina N. E se a gente for ler da disciplina, então uma disciplina pode ter um ou diversos professores. Então uma disciplina pode ter um professor 1, professor 2 ou professor 3. E é nesse caso que a gente fala de muitos para muitos, porque tanto faz o lado que você vai ler, né? A forma que você vai ler, ele vai dar sempre de 1 para muitos. E aí é o que a gente chama de muitos para muitos, porque a gente está falando de duas entidades, da entidade professor e da entidade disciplina. Agora que nós já vimos um pouco de teoria, vamos para o Service Studio, porque aí a gente vai resolver aquele desafio e aí eu consigo explicar ainda mais para vocês. Então a gente estava dessa forma, a gente tem a tabela professor e a tabela disciplina, no qual, naquele primeiro exemplo, um professor poderia ter diversas disciplinas, porém uma disciplina só pode ter e exclusivamente um professor, tá? Então o que a gente quer fazer? A gente quer fazer com que tanto o professor como a disciplina possam ter vários, né? Então uma disciplina podem ter vários professores e um professor podem ter várias disciplinas. Para a gente resolver isso, a gente tem que trabalhar, vai aparecer um cara novo aqui. Sempre que a gente tiver esse tipo de problema que vai ter esse relacionamento de muitos para muitos, vai surgir uma tabela no meio. Então a gente vai ter que criar uma tabela que a gente chama, que é chamada de tabela de resolução. É ela que vai ligar as duas entidades. É nela que a gente vai conseguir fazer isso que a gente precisa. Então primeiro, a gente vai vir aqui na tabela disciplina, vamos abrir, ó, e vamos remover o professor ID daqui. Esse campo não vai existir mais. Pronto, sumiu, tá? Esse campo não existirá mais. Então as tabelas não estão se ligando mais.
Porém, a gente vai criar agora uma tabela no meio das duas aqui, uma entidade. Então, ó, botão direito, adicionar entidade. Eu vou chamar essa entidade de professor disciplina. Ou seja, é o relacionamento das duas, professor e disciplina. Tá bom, criei o nome da tabela, só que, ó, essa tabela a gente não vai deixar essa chave primária, a gente vai remover a chave primária e a gente vai criar dois atributos. Então, ó, new, e a gente vai, primeiro atributo vai ser o professor ID, ou seja, a chave estrangeira do professor. Legal? Beleza. Agora a gente vai criar, eu já vou falar que essa chave é mandatória, tá? Então é mandatória. O próximo atributo, o segundo, vai ser o disciplina ID, ou seja, eu tenho que ter nesta tabela de resolução, eu tenho que ter os dois IDs, as duas chaves estrangeiras das tabelas que ele quer fazer o relacionamento. E aí fica dessa seguinte maneira, deixa eu só colocar como mandatório, fechar e vai ficar dessa forma que aqui está. Então, ó, dessa forma a gente resolve o nosso problema e a gente agora sim tem um relacionamento de muitos para muitos. É assim que é feito, tá? A gente não poderia ligar de forma alguma, talvez possa ter vindo aquela ideia antes de o seguinte, eu já tenho o professor ID na tabela disciplina e agora eu vou colocar na tabela professor, vou colocar o ID da disciplina. Não, vai dar um negócio ruim aí. Não vai funcionar como você espera. Dessa maneira que eu fiz, vai, porque toda vez que a gente precisar adicionar uma disciplina para um professor ou adicionar um professor à disciplina, a gente vai conseguir. Então agora a gente vai ler assim, ó, um professor pode ter diversas disciplinas. Uma disciplina podem ter diversos professores. É aqui que vai ficar armazenado o relacionamento de muitos para muitos. É aqui que está o grande truque para resolver esse tipo de coisa. E aqui é o que a gente chama de tabela de resolução. Vamos fazer um outro exemplo aqui, que acho que é prático e acho que vai ficar fácil de vocês assimilarem ainda mais. Então vamos imaginar que a gente tem um problema que é o seguinte, a gente precisa guardar informações de livros e de seus autores. Livros e seus autores. Todo mundo entende de livros, todo mundo já leu um livro, espero eu. Se não leu, tá na hora de ler um livro, pelo menos aí faz muito bem, tá? Então, ó, vamos imaginar o problema que a gente tem. A gente precisa guardar as informações, os nomes, dos títulos dos livros e dos seus autores. Só que se a gente for pensar nesse nosso problema, a gente percebe o seguinte. Então, vamos pegar um livro qualquer. Ele pode ter um autor. Ele tem um autor. Mas um livro também pode ter mais do que um autor. Dois autores podem escrever o livro. 3 autores, 4 e N autores podem escrever um livro. Beleza, então um livro, diversos autores. Né? Um livro, um ou vários autores. Beleza. E um autor? Ele pode ter só um livro? Não, né? Ele pode ter um, ele pode ter N. Ele pode ter diversos. Então a gente tem aí um problema típico de muitos para muitos. Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos começar a criar as tabelas. Vamos primeiro para as tabelas principais. Quais são? Primeiro eu vou colocar a tabela aqui de autor, né? O autor eu vou deixar a chave primária, porque precisa. O autor tem um nome do autor. O que mais que eu posso colocar do autor? Sei lá, data de nascimento? Pode ser, data de nascimento do autor. Vou mudar aqui o tipo desse cara para data e, sei lá, poderia ter o país de origem desse autor, tá? País de origem desse autor. Pronto, a gente tem aqui uma tabela de autor com alguns dados básicos aí do autor. Agora a gente vai criar a tabela, a entidade de livro, né? Então vem aqui, ó, alterar aqui, renomear, livro. A gente vai deixar a chave primária, precisa para esse caso também. O livro tem um título e eu vou colocar aqui um pouquinho maior o tamanho desse título. O que mais que um livro pode ter? A gente pode colocar o resumo, né? Então um resuminho aqui do livro, por exemplo. Sei lá, estou meio sem ideia. Um resumo do livro, eu vou colocar 500 caracteres. Pronto. Então tem um título e tem um resumo desse livro. Bom, tá bom. É o que importa nesse momento. Então criamos a entidade livro. Agora a gente precisa do quê? A gente precisa ligar as duas, a chave estrangeira para ligar as duas. Mas a gente tem aquele problema, né? Se a gente colocar a chave estrangeira aqui no autor do livro, então eu só vou permitir que um autor tenha um livro. Se eu colocar a chave estrangeira aqui na tabela livro do autor, eu só vou permitir que esse livro tenha um único autor.
então não é legal. Então vamos criar a tabela de resolução. Então, botão direito, adicionar entidade. Vamos colocar o nome aqui, autor, livro. É meio que padrão utilizar isso nas tabelas de resolução. Coloca o nome das duas tabelas, né? Uma seguida da outra. Vamos remover a chave primária, porque a chave primária, na verdade, vão ser as duas chaves, né? Então vai ser a chave autor ID, que é uma chave estrangeira, vai ser mandatório, ok? E vamos colocar aqui o livro ID, que também será mandatório. Pronto, a gente resolve o nosso problema de livro, de autor. Assim, um livro pode ter vários autores, um autor pode ter diversos livros e o problema está resolvido. É assim que a gente resolve aqui dentro do Service Studio em OutSystems. Bom, agora a gente vai partir para uma parte que eu considero bem legal, mega fish, bué fish, como dizem lá em Portugal, ou então é porreiro, né? Também falam em Portugal assim. Aqui no Brasil a gente fala é legal, é muito legal. Então já fica aí algumas curiosidades dos dois países, né? Legal. Vamos lá, vamos aprender agora como utilizar tabelas para que a gente possa criar páginas, né? Para que as páginas possam inserir dados nessas tabelas. Então eu vou fazer duas coisas da forma simples ainda, da forma automatizada, só para que vocês possam já conhecer, tá bom? Então vamos lá, vamos vir aqui na interface, vamos abrir a parte de main flow aqui, ó, dá um duplo clique em main flow, vocês vão ver que tá, o meu, por exemplo, tá cheio, né? Talvez de vocês também. Tá cheio. Aqui mostram todas as páginas que tem nessa main flow, tá? Beleza, nem era isso que eu queria falar, só queria mostrar para vocês. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero criar páginas que sejam utilizadas para inserir uma informação no banco de dados, na tabela, e também para listar uma informação na nossa tabela. OutSystems ajuda a gente com isso, e bastante. Quando a gente quer fazer alguns procedimentos como listagem de tabelas e como fazer inserção em tabelas, OutSystems nos ajuda e nos ajuda demais. Como é que faz isso? Para a gente criar a página, é bem simples. A gente vai precisar pegar a tabela e arrastar para main flow. Só isso. Quando a gente faz isso, a gente vai gerar uma página de listagem. Então vamos lá. Vamos pegar o caso aqui do professor, ó. Professor, pega a tabela professor, clica e arrasta para soltar aqui em cima, ó, desse espaço em branco da main flow. Quando a gente solta, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar uma página de professor para listar todos os professores. Olha lá, ele gerou ali para gente. Como é que eu sei? Vamos dar um duplo clique aqui para abrir essa página? Duplo clique, ele vai abrir o template dessa página para que a gente possa editar se a gente quiser. Deixa eu diminuir aqui um pouco para ganhar espaço. Então, olha o que ele fez, ó. Só de eu ter pego a tabela e arrastado para main flow, ele gerou essa página já com os dados do professor, que é a lista de todos os professores que tem no nosso banco de dados. Bem legal isso, muito legal. Beleza, vamos voltar para main flow, ó. Pode vir aqui, ó, pelo atalhozinho aqui de cima, ele já volta para main flow. Então, nesse momento, a gente criou a página de listar todos os professores, que é baseado na nossa tabela de professor, né? Eu quero inserir dados no professor, como é que eu faria? Eu tinha que fazer dessa forma. Agora, eu quero fazer o quê? Eu quero criar uma página para poder inserir professores nessa nossa tabela de professor, nesse nosso banco aqui, nossa entidade. Como é que eu faço isso? Eu pego de novo a tabela de professor, clico e arrasto de novo para main flow. O que acontece? O Service Studio ele entende que, ó, você já arrastou uma vez, você já criou a lista. A segunda vez, você vai criar página de detalhes, ó. Eu ainda não soltei, mas ele já está mostrando ali em cima, Professor Detail. Tá vendo? Professor Detail. Tô falando em inglês, né? Mas eu escrevi em português. Professor Detail. Ele só põe em inglês porque ele utiliza palavras em inglês, né? Reservadas, tá? Então ele está falando que é a página de detalhes do professor. E olha que legal, ele já relacionou as duas, ou seja, uma página chama, a página de lista, né, de professor chama a página de detalhes e a página de detalhes retorna para a página de lista. Vamos abrir aqui a página Professor Detail, ó, dá um duplo clique para a gente ver como é que ela ficou. Ó, a página de professor, ele tem campos para a gente inserir nome, data de nascimento e salvar. Olha que legal. Então vamos ver isso daqui funcionando, porque a gente já tem uma tabela e a gente já tem páginas para inserir dados nessas tabelas. Então, ó, clique
para a gente poder testar. Ele terminou de compilar, agora sim a gente pode clicar aqui no botãozinho azul. Ó, cliquei no botãozinho azul de propósito, porque quando a gente faz a criação dessa página de forma que a gente pega a tabela e arrasta para Mainflow, ele já cria também automático o menu. Então eu tenho um menu para poder navegar para a página de professor. Olha aí, tá aí a nossa página de professor. Então aqui é uma página onde tem um campo de pesquisa, aqui aparecem os nomes dos professores, data de nascimento, que são os campos que tem lá, só que está falando que não tem professor ainda. Por quê? Porque a gente não criou, a gente não inseriu nada na tabela. E agora sim, ó, tem um menu aqui em cima, um link, que é para ir para a página de criar um novo professor. Então vem aqui, ó, clica aqui, ele direcionou a gente para a página de detail, né, de detalhes do professor, que é a página onde a gente insere um novo professor, e aqui sim a gente vai poder inserir um professor. Então o professor fulano de tal, com a data de nascimento, não sei, vou jogar aqui alguns anos para trás, pronto. Então ele nasceu em 2016. Legal? Agora, ó, clico em Save, ele vai salvar e vai voltar para a página de lista. Já até mostrou aqui, ó, professor foi criado com sucesso. A mensagem é em inglês, porque ele faz isso, né, de forma automatizada. Mas, ó, já apareceu o professor fulano aqui. Se a gente quiser criar um novo professor, a gente vai vir aqui e vai criar o Beltrano da Silva. E a gente também dá uma data de nascimento para esse Beltrano aqui. Vou colocar ele um pouco mais velho aqui, vai. Ó, criei o Beltrano. Então a gente consegue agora, dessa forma, criar páginas baseado nas tabelas do banco de dados que a gente já sabe criar, das entidades, e assim a gente já consegue construir um sistema já com mais cara de sistema, né? Porque até então a gente só estava aprendendo conceitos, como resolver problemas e assim por diante. Agora a gente já consegue desenvolver telas, páginas com cara de sistemas. E olha que legal, ele também a gente já pode, clicando aqui em cima do nome, a gente já pode ir lá e editar, por exemplo. Eu quero editar aqui, na verdade o nome dele é da Silva Amorim. Salvou, ó, ele já atualizou. Então com isso daqui que a gente fez arrastando, a gente já conseguiu utilizar aquelas ações que eu falei para vocês, que ele já cria automático. O CRUD, né, que é para criar, obter, atualizar e remover. A única coisa que ele não fez aqui pra gente é o remoção. Então a gente está nessa página aqui, essa página é o obter. Então ele está obtendo dados daquela entidade para mostrar aqui na página para o usuário. A página, quando a gente clica aqui, ó, em Create, a gente vai acionar nesse botão Save o Criar. Então é o Create. E se a gente vier através desse link, ó, clicando no nome, a gente vai utilizar o update, ou seja, o atualizar. Então a única coisa que ele não fez é o remover, né? E aí depois a gente vê mais para frente como fazer isso, não vou misturar esse assunto aqui. Então é chegado o momento de eu deixar o desafio baseado em tudo que a gente falou em relacionamento e já aprendendo a criar as páginas baseadas nas nossas tabelas, tá? Uma coisa que eu não falei antes de eu falar do desafio é assim, o que a gente fez aqui é com banco de dados. Então, esses dados que estão aqui não são iguais àqueles das listas. Esses dados aqui, se a gente atualizar a página, eles permanecem. Não são os da listas não, porque as listas eram memória. Então, a memória, depois de atualizar, ela some, né? Então, ela apaga. Agora, banco de dados não, ele está lá armazenado. Então, essa tá a diferença. Eu acabei não falando, eu acho importante caso você se confunda. Então vamos lá para o desafio. O desafio de hoje é o seguinte, lembra daquela tabela para guardar as notas? No primeiro vídeo de banco de dados eu deixei um desafio para a gente pegar um outro desafio que a gente tinha feito e criar uma tabela para guardar os dados desse cara. Então se você não assistiu, assista lá para você poder entender. Então baseado nesse desafio, eu quero que você pegue essa tabela agora que você criou, que você deveria ter criado, e crie duas páginas, uma página para inserir as notas e outra página para exibir as notas. O desafio de hoje tá moleza. Então, eu espero que vocês consigam fazer, mande lá, poste lá no grupo. Depois, se alguém quiser, eu posto o gabarito, é só me pedir, que maior prazer eu postarei o gabarito para vocês. Se você quiser fazer algum comentário, tem uma área aqui embaixo do vídeo, deixe comentários lá embaixo. Se quiser também mandar sugestões de temas, fique à vontade. Se não tiver no grupo do Telegram, participe, o link está passando aqui embaixo e também está lá na descrição, participe um grupo exclusivo, onde você vai poder conversar conosco, também vai poder pegar material de apoio que eu sempre coloco lá, principalmente com essas resoluções aqui
dos desafios. Se não for inscrito no canal, se inscreva no botão que tem aqui embaixo, é um botão vermelho, desce embaixo do vídeo tem um botão vermelho, se não for inscrito, se inscreva, depois ative o sininho para você ser notificado. Dê o seu like no vídeo, é importante o seu like. Vamos lá, bate meta de like aqui, 100 likes eu quero ver nesse vídeo aqui, se você está assistindo, clique no like antes de qualquer coisa. E não esqueça de compartilhar, porque isso ajuda a fomentar, ajuda a divulgar e ajuda a motivar cada vez mais. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que você aí do outro lado que está me assistindo tenha gostado da Academia Digital Alquimia até aqui. Nos vemos nos próximos vídeos, um grande abraço, tchau! Yeah.